Você pode sentir a presença dele aqui? Porque ele está aqui. Amém? E se tu não está sentindo ainda, fica ligado aí. Porque o Espírito Santo vai te tocar com fogo nessa noite. Amém? Sou muito grata a Deus por estar aqui. Obrigada, apóstola, pelo convite. E é um prazer muito grande, né? Eu sou a pastora Sônia. Sou pastora auxiliar lá em Nova Iguaçu, no Ministério Apacentar. Eu, com a minha família, temos servido ao Senhor lá. E é um privilégio, irmãos, nós estarmos na obra de Deus. Amém? Deixa eu apresentar aqui parte de mim, pedaço de mim. Né? O homem que Deus me deu, uma parte de mim, né? Meu esposo, o pastor Luiz, viu? Que eu amo muito, tenho aprendido a amar. Amém? São 28 anos juntos, 29, e nós temos aprendido a amar. Amém? Porque amor a gente aprende, né? Amor a gente aprende. A gente sabe que ama quando a gente vive junto, né? Falar que ama quando a gente está namorando, quando a gente está noivo é fácil, né? Ele vai embora, a gente fica em casa. Mas falar que ama depois que a porta fecha, a janela fecha, aí, irmão, o negócio é complicado, né? Mas a gente continua se amando nesses 28 anos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Quero apresentar também o casal de amigos que veio conosco, né? Que são nossos discípulos, é o Alex e a Rose. Fiquem em pé aí, Alex e Rose, para a igreja conhecer vocês. Né? Eles têm nos acompanhado durante muito tempo. E eu também tenho o privilégio de receber aqui, né, uma amiga. Foi minha amiga no seminário. Nós firmamos uma amizade ali e isso já se vai muitos anos, né? E nós já somos juntas, graças a Deus. A gente demora a se ver. E aí eu passei uma mensagem para ela: amiga, eu vou estar aí perto da sua casa. Vai lá para a gente matar a saudade. E ela está aqui, pastora Adriana. Fica em pé aí, pastor. Uma mulher de Deus, irmãos. Uma mulher de Deus, uma serva. Amém? E é muito bom estar aqui com vocês, né? E esse tema é muito lindo, né? De escrava à rainha. De escrava à rainha. Mas passar de escrava à rainha tem um processo, né? Passar de escrava à rainha tem um processo. A coisa não é automática. Não é um passe de mágica, não é um estalar de dedos. Existe um processo. Você está disposto a viver esse processo? Você está disposto a passar por esse processo? Amém? Abre a tua Bíblia aí. Eu vou me manter aqui no texto que é o tema. Amém? Esther. Livro de Esther, no capítulo 2. Amém? Acharam? Livro de Esther, capítulo 2. Versículo 17, que diz assim: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Que responsabilidade de Esther. Eu estava ali ouvindo, né, e vendo essa última apresentação aqui das irmãs, coisa linda, né? E eu estava pensando, antes de Jesus transformar a minha vida, eu odiava esse Assuero e amava Vasti. E eu dizia, eu não entendo como é que vocês falam que Vasti foi rebelde, que Vasti foi insubmissa. Como é que vocês podem dizer isso dessa mulher? Imagina Vasti, uma mulher que tinha um marido beberrão, porque aquele rei era beberrão, irmãs. Você imagina uma festa que durava 180 dias. O Brasil ia parar. 180 dias de festa. E já lá chegando nos seus 187,
177, ele manda chamar Vasti, já bêbado, para mostrar o seu reino, para mostrar para todos que estavam ali, porque ele já tinha convidado todo mundo, para mostrar para todos, não só a sua riqueza, mas também a beleza que a sua mulher tinha. E eu ficava revoltada com isso quando eu ouvia falar isso. E eu dava razão a ela. Nossa, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Mas quando Jesus transforma nosso coração, a gente aprende que a submissão e a obediência é o que Deus requer de nós. Amém? E eu estava ali lembrando disso. Eu falei, meu Deus, como é que isso pode passar no meu coração? Né? E a gente aprende que muitas vezes é melhor ser submisso, obediente, do que ter razão. E é melhor ser feliz do que ter razão. Muito melhor. Então é melhor obedecer. Né? E o primeiro chamado de Deus para a nossa vida não é um chamado para você ser uma adoradora, para você ser uma mulher que ministra dança na casa de Deus, para você ser uma levita, para ser uma pastora, para ser um pastor. O primeiro chamado é o chamado à obediência. Então, aqueles que obedecem encontram honra diante de Deus. O primeiro chamado é o chamado à obediência. E aí, passeando aqui, né, nesse texto, eu estava olhando que Esther, ela tinha tudo para se tornar escrava. Pastora, mas ela era escrava? Não, ela não era escrava. Ela estava escrava. Ela estava escrava, mas ela não era escrava. E nós, às vezes, estamos escravas de algumas situações, de algumas coisas, mas nós não somos escravas, irmãs. Deus não nos chamou para a escravidão, Ele nos chamou para a liberdade. O espírito de liberdade te alcançou. A graça de Deus que alcançou Esther, essa benevolência, esse favor de Deus que alcançou Esther, nos alcançou também. Deus nos tirou de um reino de escravidão, que era a escravidão do pecado, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós somos livres. Fala aí para a irmã que está do teu lado, foi para a liberdade que Deus te chamou. Foi para a liberdade, você é livre. Você é livre. Você é livre, totalmente livre. E o Espírito Santo disse isso ao meu coração. Esther, ela tinha tudo para se tornar escrava, mas ela não se tornou. Como, pastora? Porque quem viveu o que Esther viveu, não tinha mentalidade de escrava. Não tinha sentimento de escrava, não tinha emoções de escravas. Não tinha, queridas. Porque para a gente viver um novo nível, e Esther passou para um novo nível. Para viver um novo nível, para alcançar a benevolência que nós alcançamos e tomar proveito dela, é necessário abandonar toda a mentalidade de escravidão. Então, tudo aquilo que você pensava, toda atitude que você tinha, antes de vir para o reino de Deus, isso tudo tem que ficar para lá. Hoje você está no reino de Deus, e no reino de Deus você tem toda a liberdade. Amém? No reino de Deus você é livre. Esther tinha tudo para se tornar escrava, por quê, pastora? Primeiro, por causa da sua origem. Né? Ela era filha, ela era órfã de pai e de mãe. Ela era da tribo de Benjamim, mas ela era órfã de pai e mãe. E quantos órfãos se tornam escravos das suas carências? Porque eu sou órfão, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. E se torna escravo das carências. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse processo, para passar para a rainha, que é um processo, né? Esse processo tem um tempo. Mas dentro desse processo, as nossas carências não podem falar mais alto do que a voz do Espírito Santo de Deus. E hoje em dia a gente encontra muita mulher que tem vivido dias de escravas, nas suas emoções, nos seus sentimentos, aprisionadas, porque ainda não conseguiram se libertar desse sentimento de carência.
das carências que a envolve, por tantas situações. Esther podia ter se tornado uma mulher muito carente, uma jovem muito carente, porque ela era órfã de pai e mãe. Pai e mãe de Esther morreu no exílio. Ela foi criada por um primo. E ela tinha todos os motivos para se tornar uma escrava. Não só porque ela estava vivendo um período de escravidão ali naquele reinado de Assuero, mas porque dentro dela, ela tinha motivos para permanecer se penalizando, se vitimizando pelo estado que ela se encontrava. Mas eu acho lindo isso. Esther não pensou duas vezes, porque dentro dela já trabalhava um sentimento. Eu não sou escrava. E dentro de cada uma de nós tem que trabalhar esse sentimento. Nós não somos escravas, irmãs. Nós não somos escravas. Nós não somos escravas de nada nem de ninguém. Nós não somos escrava. Esther estava num lugar longe da sua origem, num lugar fora do seu contexto. Esther era para ser uma jovem depressiva, uma jovem sem esperança. Até porque dizem os comentários que esse exílio duraria até 70 anos. Esther tinha tudo para ser depressiva, tudo para ser uma menina introspectiva, sem esperança, sem alegria. Uma menina infeliz. Mas o texto não diz nada disso. E eu sei que ela era uma mulher bem resolvida. Esther se tornou uma jovem bem resolvida. Apesar de todo o contexto que a rodeava, ela era uma jovem bem resolvida. Você tem que se tornar uma mulher bem resolvida, irmã. Tem que se tornar uma mulher bem resolvida. Pastora, a senhora não sabe da minha situação, a senhora não sabe que eu vivo. Eu posso nem saber, mas eu sei o Deus que você serve. E o Deus que você serve não te chamou para viver escravo de nada, de sentimento nenhum. Mas te chamou para te levantar e fazer de você uma rainha. Para que você possa contagiar todas as mulheres que estão ao seu redor. Porque Esther foi levantada com um propósito. E nós somos chamadas com um propósito. Nós temos um chamado e esse chamado tem um propósito. E ela foi chamada com um propósito. Você está aqui por causa de um propósito. E talvez por causa de muitas carências, você tenha negado esse propósito de Deus na sua vida, esse chamado. Eu não posso. Eu não sou capaz. Eu não me sinto à vontade. Eu não me sinto habilitada. Eu não me sinto preparada. Ai, tem tanta gente melhor do que eu. Tem tantas mulheres melhores do que eu. Irmã, repreende esse espírito de carência em nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Carência não é para ser suprida. Nós mulheres temos essa impressão. Né? Quando a gente está lá fora no mundo, a gente diz assim, eu preciso de alguém para suprir as minhas carências. E a gente vai se relacionando com homens, esperando que ele vá suprir as nossas carências. A gente vem para Jesus e a gente continua carente, querendo que pessoas supram a nossa carência. Perde a esperança, irmã. Deus me trouxe aqui para te dizer isso nessa noite. A única pessoa que pode suprir nossa carência é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que te conhece por dentro e por fora. É aquilo que a palavra diz, que você nem falou e ele já sabe o que você vai falar. Você nem pensou, ele já sabe o que você vai pensar. Só esse pode suprir as nossas carências. Só ele pode. E nós mulheres às vezes somos escravas desse sentimento. Estou tão carente. Eu ando tão carente. Eu ando tão triste, eu ando tão carente. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir ele falar para você, se levanta. Se levanta. Se coloca de pé. Porque ele quer te usar, mulher. Porque ele quer te usar. Porque ele precisa de você. Porque ele precisa da sua história. Pastora, a senhora não conhece a minha história. Mas ele conhece. E ele precisa da sua história
para fazer um poder sobrenatural nessa terra. Ele precisa da sua história. Então se levante em nome de Jesus. Está entendeu isso? Ela tinha todos os motivos. Pensa na vida dela. E aí ela entra para um processo. Qual o processo, pastora? Ela entra para o processo de treinamento, de embelezamento. Não é aquele tratamento de beleza que Esther viveu durante 1 ano. Pensa, irmãos, que coisa linda. Olha aí. Eu queria um tratamento desse. Você já pensou em entrar para um spa? Meu Deus do céu. Transformação total. Já pensou? Você entra para um spa. Sofre uma transformação da cabeça aos pés. Quando sai, ninguém nem te reconhece. Meu Deus, quem é essa mulher? Ninguém reconhece. Mas deixa eu falar uma coisa. O tratamento de beleza de Jeová começa por dentro. O tratamento de beleza de Jeová começa aqui dentro. Porque a beleza de fora, ela só é aclamada. Ela só se torna linda quando tem beleza dentro. Então a Esther passou por um tratamento de 12 meses de beleza. Mas Jeová já vinha tratando ela num processo contínuo. Jeová já vinha tratando Esther. Porque, irmãos, quando chega naquele momento que aqueles súditos lá do rei são enviados para catarem mulheres, para peneirarem virgens, para ir para lá para o palácio. O texto não diz se Esther recusou ou não. Mas eu acredito que ela não recusou porque ela viu ali que ela tinha uma oportunidade. E oportunidade a gente não deixa passar. Mas isso não foi um conflito no coração de Esther. Porque ela já tinha sido curada das suas carências. Jesus curou ela, o Espírito Santo curou ela. Das carências que ela já tinha por causa da sua origem, por causa do tempo de escravidão que ela estava vivendo ali, por causa da separação da sua família, por causa da separação da sua terra natal. Ela já tinha sido curada, então ela estava pronta para servir a Deus no propósito que ele tinha. E o tratamento de beleza só foi por fora, porque por dentro ela estava pronta para dizer sim para Deus. Ei, vou te dizer uma coisa. Deixa Deus trabalhar você nesse processo que você está vivendo hoje. Deixa Ele te trabalhar nesse processo aí. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que quando você chegar no palácio, o rei colocar uma coroa na sua cabeça, você precisa de vencer esse processo. Passar por ele e vencer. Passar por ele e sair dele tratada, curada, restaurada, renovada, para que você possa reinar. E Deus te chamou para reinar em vida, mulher. Deus te chamou para reinar em vida. Pastora, a senhora não sabe. O processo é muito grande. Talvez você seja uma órfã igual Esther. Órfão de pai, órfão de mãe. Ou órfão de pai e mãe. Pastora, eu sou órfão de pai e mãe vivo. Eles me abandonaram. Mas você recebeu o espírito de adoção. E hoje, deixa ele suprir essa carência que tem no teu coração. Deixa ele suprir essa carência hoje. Você não vai esperar que o seu marido supra essa carência. Se você é jovem, solteira, está aqui, você não vai esperar que homem nenhum supra essa carência. Escute isso. Deixa o Espírito Santo suprir essa carência. Você tem se amarrado. Você tem seus sentimentos acorrentados. Você pode estar muito presa por causa de sentimento, de orfandade. Mas Deus, Ele te adotou como filha. E como filha. E como pai, Ele é um pai perfeito. E como filha, você tem o melhor pai que você pode ter. Então deixa Ele te curar. Amém? Deixa Ele encher o teu coração de alegria. Vira aí para a mulher que está do teu lado e fala aí, ó. Você vai ser curada dessa carência hoje.
Você vai ser curado dessa carência hoje. Amém? Dá um glória aí. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 23, no versículo 7, na parte A. Assim como imagina, assim é. Assim como ele imagina, assim o é. Assim como nós nos vemos, assim nós nos tornamos. Assim como você se vê, assim você vai se tornar. Se você acordar todos os dias e ficar lembrando que você foi abandonada, ficar lembrando que você sofreu muito na sua infância, que você continua sofrendo hoje, que ontem eu sofri demais. Se você acordar todos os dias declarando que a tua vida é sofrimento, você vai viver escrava do sofrimento. Mas se você acordar todos os dias falando, ei, acorda, Esther, acorda para viver um novo tempo, acorda para viver um novo nível, acorda para ser honrada, acorda para ser honrada, declara todos os dias isso, vai para o espelho, irmãs, declara isso todo dia. Nossa, que mulher bonita. Eu falei isso ontem, meu filho falou, mãe, a senhora é muito convencida. Eu fui, hoje de manhã, nós fomos fazer um casamento, e aí eu me arrumei, e aí quando eu estava me maquiando, aí eu falei, meu Deus, eu sou uma crioula bonita, né? Falei, que coisa linda. Aí falei para ele, eu falei, não sei por que nenhum sheik me achou. Ele, mãe, a senhora é muito convencida. Falei, meu filho, eu me amo. E se você não se amar, se você não se gostar, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Ninguém vai falar que você é uma mulher linda. Se você não se sentir linda. Ninguém vai falar que você é uma mulher abençoada se você não for uma bênção. E não se sentir abençoadora. Então aprende isso, irmãs. Deus te chamou para te honrar. Deus te chamou para te honrar. Deus te chamou para te levar para um outro nível, para viver uma nova história. Deixa Ele te honrar. Permita. Nós precisamos permitir que Deus nos honre. Precisamos permitir que Ele nos cure. E às vezes a cura, para ela vir e nos alcançar, é preciso a gente abrir a porta do nosso coração, dos nossos sentimentos. Porque às vezes a cura está aí, Jesus quer tocar, quer fazer, mas a gente fica, não, aqui não mexe não, porque dói muito. Aqui não toca não, porque me faz lembrar de tanta coisa que eu vivi. E a gente continua escravo, se penalizando, se vitimizando, quando Deus tem um outro tempo para você. Para de chorar. Para de chorar por aquilo que você não tem. Agradeça a Deus aquilo que você tem. Para de chorar por aquilo que você ainda não é. Mas se você acreditar em você, você pode ser. Então levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Aceita o processo. Tratamento de beleza para a nossa vida é processo, irmãs. E processo dói. Processo dói, processo de Deus dói. Dói por quê? Porque Ele não quer que a gente seja sepulcro caiado, bonitinha por fora, mas por dentro cheia de amargura, cheia de dor, cheia de traumas, cheia de dificuldades, cheia de sofrimento. Quando Ele faz a gente passar pelo processo, é para nos virar pelo avesso. Então Ele cura por dentro, porque quando Ele vira pelo avesso, o que está dentro vem para fora. E quando o que está dentro vem para fora, ninguém pode falar que você não é a mulher de Deus, que você não é a mulher que Deus quer honrar. Porque aquilo que estava lá dentro já veio para fora e se transforma na coisa mais linda que existe. Então aceita o processo. Pastor, eu estou no processo, aceita o processo. Pastor, eu estou no processo dentro do meu ministério, aceita esse processo, irmão. Às vezes a gente não quer aceitar o processo. Nós não queremos passar por ele. Mas se Esther não tivesse aceitado o processo de tratamento, ela não teria sido coroada rainha. Ela não teria sido coroada rainha se ela não tivesse aceitado o processo. Primeiro, se ela não tivesse aceitado o chamado.
Ah, estão passando por aí, recrutando as mulheres, chamando as mulheres. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Me esconde, meu primo, me esconde. Não deixa me levar, não, me esconde. Ela não colocou resistência nenhuma. Então ela já começou a aceitar o processo aí. E tinha a mão de Deus nesse negócio. Assim como tem a mão de Deus na sua vida. Se Ele te colocou no processo, não pensa que é o diabo, não. É Deus querendo te tratar para te usar. É Deus querendo te curar para te usar. É Deus querendo te transformar para te usar. E aí você precisa aceitar esse processo. Aceita Ele. Recebe Ele na sua vida. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho que passar por esse processo. Então eu estou dentro, eu quero e eu estou aí. Porque quando você aceita o processo, a gente aceita a maneira de Deus trabalhar. E quando a gente aceita a maneira de Deus trabalhar, nós nos vemos como Deus nos vê. Aí quando você olha para você, o que é que você vê? Você tem a consciência daquilo que você é de verdade. Quando você olha para dentro de você, você tem a consciência daquilo que você é de verdade. Daquilo que Deus delineou, daquilo que Deus pintou, que seria você. Ou você tem a consciência da escravidão que as tuas carências te aprisionam. Porque a gente precisa de se ver como Deus nos vê. Às vezes as carências não deixam nós nos enxergarmos como nós somos. Você é uma mulher talentosa. Você é uma mulher bonita. E aí tanta carência que a gente não consegue se enxergar como nós somos. A gente não se enxerga como Deus nos fez. Se a maneira que você se vê é a consciência do que você é, então você só está num estado de escrava. Porque você não é uma escrava. Amém? Vira para a mulher que está aí do teu lado e diz para ela: hoje tu vai sair daqui curado em nome de Jesus. A carência é uma necessidade emocional e sentimental. E ela é para ser curada, não é para ser suprida. E enquanto nós ficamos procurando em coisas, em pessoas, nós nos tornaremos escravas dessas carências. Quanta mulher é escrava da ditadura da beleza. Quanta mulher escrava da ditadura da beleza. Mulheres que não gostam de si. Mulheres que não se amam. Mulheres que não gostam da maneira que são. E eu não estou dizendo da gente dar uma melhorada, né, irmãs? Que até eu estou precisando, estou no processo, graças a Deus. Já dei uma afinada. Mas a gente precisa de aceitar aquilo que Deus fez para a gente. Aquilo que Deus nos fez, aquilo que Deus nos desenhou, aquilo que nós somos. Você é perfeito em Deus. Você é perfeita. Aí tem muitas mulheres que estão morrendo hoje, escravas da ditadura da beleza. Eu quero o corpo perfeito. Eu quero os seios perfeitos. Eu quero o bumbum perfeito. Eu quero as pernas perfeitas. Aceita o que Deus te fez. Lógico que se melhore. Melhore, mas não se torne escrava dessa ditadura. Porque ela não vai suprir as suas carências. Ela não supre as minhas carências. Não se torne escravas porque isso não supre as nossas carências. Deus nos chamou para a liberdade. Tem mulheres escravas de si mesmos. Deixa Deus te libertar e te curar nessa noite. Deixa Deus te levar para o futuro que Ele preparou para você. Você é Esther. Você é Esther. Você é uma rainha. Você é rainha onde quer que você vá. Mesmo que as pessoas que estejam ao seu lado não te tratem como rainha. Mas se trate como rainha você. Queira o melhor para você. Queira o melhor para você. Escolha os melhores sentimentos. Escolha as melhores atitudes. Entre nesse processo de Deus e comece a se resolver dentro de você. Deixa tudo para trás. Deixa os teus traumas para trás. Todo mundo vive
irmãs. Se você está aqui hoje e falar, mas eu tenho um trauma muito grande. Todo mundo passa por traumas na vida. Só não passa por traumas quem não viveu, quem não nasceu. Mas quem nasceu já nasce dentro de um trauma, porque parto normal é um trauma. Já é um trauma ali, queridas. Então quem nasce, já nasce num trauma. E se a gente for ficar envolvida nisso a vida inteira. Ah, porque eu fui abusada quando eu era criança. Ah, porque eu fui abusada quando eu era adolescente. Ah, porque eu sou abusada ainda hoje. Deixa Deus te tirar disso. Deixa Deus abrir a porta dessa prisão e te libertar. Porque a sua história vai mudar a vida de muitas mulheres. A sua história vai levantar muitas mulheres. Então deixa Deus te libertar nessa noite. O seu histórico de vida não pode ser aquilo que vai direcionar a tua história de vida para sempre. Porque Deus, ele muda essa história. Deus transforma aquilo que veio para matar. Ele transforma aquilo que vai te levar a um outro nível. Deus pega tudo aquilo que veio para te aprisionar. E Ele trabalha isso dentro de você para que você use isso para libertar, para curar outras pessoas. Para curar outras mulheres. Para levar esperança para outras mulheres. Então você precisa deixar Ele te curar nessa noite. Aceita o processo. Aceita o processo. O processo de sair dessa prisão. O processo de sair desse clausuro. O processo de sair daquele argumento de sempre. Ninguém sabe a minha história. Ninguém sabe o que eu vivi. Ah, mas você conhece uma pessoa tão feliz, tão triste. É, porque ninguém sabe a minha história. Porque eu tenho uma história muito triste, irmã. Porque eu tenho uma história muito triste. Irmã, Deus pega essa história quando Ele te trouxe para o reino dEle. Ele pega essa história e transforma ela para a honra e glória do nome dEle. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui rejeitada pela minha mãe quando eu tinha 5 horas de vida. 5 horas. Fui criada por uma família. As pessoas me perguntam, Márcio, você não tem uma carência? Não. Porque quando eu soube, eu tinha 20 anos de idade. Soube da pior forma possível. Mas Deus, Ele trabalhou tão forte no meu coração e na minha vida, que isso não me aprisionou a nada. Não me aprisionou. E eu falo isso. Eu conto isso para outras mulheres, eu falo isso. A gente é o que a gente decide ser, irmãs. Nós nos tornamos aquilo que nós decidimos nos tornar. Porque Deus não criou ninguém para viver à margem. Deus não criou ninguém para ser escrava, mulher nenhuma para ser escrava. Deus não criou. Quando Ele nos chama para a liberdade, Ele nos chama para viver uma nova história. Então, se você tem trauma porque você foi rejeitado, e você vive dentro desse trauma até hoje, se lamentando porque o teu pai te abandonou, pastor, ele mora ali do outro lado da rua, nem olha para mim, tu tem um pai que te ama. Tu tem um pai que te recebeu. Tu tem um pai que te abraçou. Tu tem um pai que diz, filha. E é lindo. Porque a palavra diz que nós recebemos o espírito de adoção. Amém? Nós recebemos o espírito de adoção. E nós aceitamos esse espírito de adoção. Né? Fomos enxertados na videira. Nós aceitamos esse espírito. E por que nós não aceitamos o espírito de adoção que existe naquela pessoa que nos abraçou quando nós fomos abandonados? Nós acreditamos que Deus se tornou o nosso Pai, porque fomos enxertados na videira, Ele soprou sobre nós o espírito de adoção, nós nos chamamos de Pai. Esther era uma judia, ela era uma membro
do povo escolhido. Ela era filha de Abraão. E nós aceitamos isso. Nós dizemos isso. Eu sou filha de Abraão. Eu recebo as mesmas bênçãos de Abraão. Então recebe o espírito de adoção que estava naquela pessoa que te abraçou. Que foi lá onde você estava e te acolheu, te levantou e te chamou de filha. E sai desse clausuro. Se liberta desse sentimento. Porque o diabo só faz na nossa vida aquilo que a gente permita que ele faça. Ele só trabalha nas áreas que a gente permite que ele trabalhe. Pastora, mas o diabo me aprisiona nisso, aprisiona até o dia que você quiser. Até o momento que você quiser. Se você decidir hoje aceitar o processo de tratamento de Jeová, você vai ser uma mulher curada. Você vai ser uma mulher liberta. Você vai ser uma mulher sarada. Não vai ter trauma nenhum que vai te prender e te paralisar, irmãos. E para ser uma mulher usada por Deus, você vai passar por alguns processos que vai te deixar marca. Porque Deus aproveita aquele processo que você já passou, que você veio com Ele. Mas também no processo com Jeová, tem muitas coisas que deixam marcas na nossa vida. Então aceita o processo. Aceita o processo de ser discípula. A gente não quer o processo de ser discípulo. Nós queremos se tornar apóstola. Nós queremos ser pastoras. Mas a gente não aceita o processo do discipulado. O que é ser discípulo? É se prontificar para o serviço. É ser submisso. Eu não concordo, mas eu aceito. Eu não concordo. Eu acho que essas flores tinham que ser vermelhas, não tinha que ser rosa. Eu não concordo. Mas se você é discípulo, você vai aceitar. Porque no final você vai ver que foi melhor assim. Porque a direção vem para aquele que está em cima. Aceita. Aceita o processo de ser discípulo, aceita ser submissa. Aceita ser tratada. Aceita que hoje você não vai cantar, você vai ficar sentada no banco, aceita. Aceita que hoje não é o teu dia, não é a tua escala, aceita isso. Aceita a palavra de repreensão. Aceita a palavra de exortação. Isso faz parte do processo de cura. Isso faz parte do processo de cura. Sabe o que é isso? É Jeová te virando pelo avesso. Trazendo aquilo que está lá dentro para fora. Aí machuca e dói porque trata com o nosso orgulho. Por que a apóstola chamou a fulana e não me chamou? Porque de última hora, eu já tinha preparado tudo, já estava tudo certo. Coloca a mão no teu coração e fala: Jeová, obrigado. Obrigado. Porque se existe alguma coisa que o Senhor quer revelar, revela agora. Ô Jeová, aceita, irmãs. Porque para você ser uma mulher honrada por Deus e receber a coroa, e sabe quem coloca a coroa? Não é o homem, é Deus. É Deus que coloca a coroa na sua cabeça. Quando alguém te chama e te honra, chama e honra porque foi Jeová que te honrou primeiro. Foi Ele que te levantou. Então aceita o processo. Torne-se uma discípula. Vou te dizer uma coisa. Nesse processo de ser discípulo, o que mais machuca é o orgulho. É o orgulho. O orgulho de ter que obedecer. O orgulho de ter que, às vezes, ficar lá atrás. O orgulho, às vezes, de não estar na vez. E foi o orgulho que fez de Lúcifer Satanás. Então, quando Deus está trabalhando você nesse processo, recebe e aceite Ele. Porque Ele quer trazer aquilo que está lá dentro para fora. E tem coisas que a gente nem conhece, nem sabe de nós mesmos. Mas está lá dentro. Às vezes a gente tem reação na nossa vida que são de sentimentos que está lá dentro que a gente nem sabe. E quando vê, já aconteceu.
O espírito de rejeição, ele muda a nossa cara. Ele transforma o nosso rosto. Ele descaracteriza aquilo que nós somos. E o espírito de rejeição, que é uma das piores carências que um homem e uma mulher pode ter, ele vem acompanhado do orgulho, que é o sentimento que Deus mais despreza. Eu lembro uma vez eu estava no monte, esse monte aqui perto, e eu estava lá orando, quando eu abri os olhos, eu vi um monstro, como se fosse um largato, com um jacaré. Eu não conseguia definir bem o que era aquilo. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu venho para o monte, quero ver o gravetinho pegar fogo, eu quero ver anjo voando. O Senhor me mostra um monstro desse, o que é isso? E Jeová disse para mim, esse é o Leviatã. Eu falei, Leviatã? Esse é o Leviatã. E eu fechava o olho, e eu vi o Leviatã. E eu abri o olho e eu vi o Leviatã. Eu falava, Jeová, o que é isso? E eu vim de casa com essa imagem nos meus olhos. Quando eu cheguei em casa, eu fui procurar no dicionário. Porque eu nem associei com o que está escrito na palavra. Eu fui procurar no dicionário. E quando eu fui procurar Leviatã, está escrito lá em Jó. Ele é um monstro da mitologia grega. E diz que ele representa um dos 7 pecados capitais. E diz o texto lá em Jó 41, que ele é tão forte que ninguém pode colocar um anel no seu pescoço, no seu nariz. Ninguém pode amarrá-lo com cordas. Ninguém pode prendê-lo, porque ele era muito forte. E eu falei, mas Senhor, o que é isso? Isso é o orgulho. Quando ele está relacionado com o pecado, ele está relacionado com o pecado de orgulho. E o pecado de orgulho é assim, ele é tão forte. Ele é tão forte que ele descaracteriza o nosso olhar, as nossas feições. E eu falei para Deus, Senhor, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu falei, o que é isso? Eu tenho esse leviatã de ver, esse orgulho. Não, onde que eu sou orgulhosa? Como que eu sou orgulhosa? Eu Jesus, sou a pessoa mais humilde do mundo. O Espírito Santo me disse, eu te confronto para te curar. Porque está dentro de você, você nem sabe, mas está lá dentro. Então, nível que eu quero te levar, eu já comecei a fazer um processo. O primeiro processo é esse, arranca esse leviatã de dentro de você. Arranca ele, tira ele. Porque senão ele não vai deixar você viver aquilo que eu tenho para você. Ele não vai deixar você chegar ao nível que eu tenho para você. Ele não vai deixar você chegar no futuro que eu já tenho traçado para você. Tira ele de dentro de você. Irmãos, eu confesso que eu orei. E eu orei assim, e a gente ora assim quando a gente não quer aceitar aquilo que Deus fala. Senhor, se tu está dizendo, eu acredito. É desse jeito, eu não vou assim. Senhor, se tu está dizendo que eu tenho, né? Fazer o quê? O Senhor está falando, eu tenho. Irmãs, Deus começou a me tratar ali, naquele processo. Deus começou a me tratar, e eu fui vivendo. Sabe o que é você ter orgulho de não querer receber nada de ninguém? Sabe o que é você ter orgulho de querer sempre estar suprindo os outros? Eu tenho para dar, eu vou dar, eu quero dar. Mas quando chega na sala de receber, você fala, obrigado, não precisa não. Obrigado, eu quero não. E Deus começou a me mostrar isso. Você é assim. Você é desse jeito. Porque na hora de dar, você tem orgulho de mostrar que você tem. Vai lá. Mas na hora de receber, você não quer receber porque você é orgulhoso e orgulho não te deixa receber. Porque quem dá está por cima, quem recebe está por baixo. Isso é o que a gente pensa. Então se eu receber, vou pensar que eu estou por baixo, não quero não. Então eu estou começando a trabalhar esse processo em mim. Estou começando a trabalhar esse processo.
processo, me virando pelo avesso. Irmãs, eu era tão orgulhosa. E as minhas questões mudavam. Todo mundo sabia quando eu gostava e quando eu não gostava. Todo mundo sabia. Nossa, conhece a outra cara. Só de olhar eu sei. E quando eu entendi isso, eu falei, Espírito Santo, começa a trabalhar. Pode me mudar, pode mudar. Pode começar a trabalhar dentro de mim. Pode começar a me colocar pelo avesso, porque eu quero ser curada. Eu quero ser curada. E Deus está começando a tratar isso. E está tratando até hoje. Porque o tratamento, o processo é contínuo. O ministério foi 12 meses, o nosso até Jesus voltar. O ministério foi 12 meses, o nosso até Jesus voltar. Então deixa ele te curar. Aceita o processo na tua casa. Pastor, esse tratamento na minha casa de beleza. Tratamento de beleza na nossa casa. Pastor, está demorando tanto tempo. Esse homem não se converte, não me trata bem. Pastor, os filhos estão muito agradados. Aceita esse processo, irmão. Abraça a tua família. Abraça os teus filhos. Pastor, como é que eu vou aceitar o processo do meu filho na homossexualidade? Do meu filho no vício na droga? Aceita o processo, porque Deus está te belezando. Isso é beleza para a sua vida. Aceita esse processo. Abraça o teu filho. Você não tem que aceitar isso. Não. Você não vai aceitar o vício. Você não vai aceitar a homossexualidade. Você vai aceitar o seu filho, a sua filha. Entra numa guerra espiritual. Entra na batalha. Brigue por isso. Mas não coloque teu filho para fora. Não rejeite a tua filha. Aceita esse processo, deixa Deus trabalhar na tua vida nesse processo. Acolhe, ame, perdoe. Perdoe, abrace. Nós vamos falar, não, a partir de hoje você não é mais meu filho. A partir de hoje você não é mais minha filha, abrace. Porque Deus te confiou. Deus te confiou. Não é o que você quer, mas esse é o processo que Deus está permitindo que você passe nele com louvor. Passe nele para ser aprovada. Passe nele para ter honrada. Passe nele para que Deus exalta, colocou uma coroa de alça da tua cabeça. Passe por esse processo. Passe por ele. Tem muita família aí se apartando dos filhos. Porque os filhos entraram num processo desse. Então não é hora de se afastar, é hora de receber, é hora de abraçar. É hora de brigar no mundo espiritual, é hora de brigar no inferno, irmão. Aleluia! Por aquilo que Deus te deu. É hora de defender aquilo que Deus te deu. Defende a tua casa. Defende o teu campo de energia. Defende a tua família, defende o teu casamento. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Deixa Deus te honrar dentro da sua casa. O teu marido vai ser transformado quando você for transformada. Os teus filhos serão transformados quando você for transformada. Quando aquilo que está dentro, tratado por Deus, vier para fora. E eles olharem para você e verem você uma mulher tão mudada, tão transformada, tão linda. Que eles vão querer o Deus que você tem. Eles vão querer a alegria que você tem. Eles também irão querer ser beneficiados e agraciados por Deus. Então aceita esse processo. Aceita esse processo. Para de ficar chorando, para de ficar se lamentando. Para de ficar se vitimizando. Aceita esse processo. Deus tem palácio para você. Você é uma rainha. Chamada e escolhida desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Chamada e escolhida. Aceita esse processo. Sai daqui hoje dizendo, Senhor, eu aceito isso. Eu sou chamada e escolhida e eu vou me posicionar no chamado que o Senhor me deu. Porque quando a gente aceita o chamado, o processo é mais fácil. O processo se torna mais leve. O processo se torna menos dolorido.
Mas enquanto você não aceita esse chamado, enquanto você não aceita esse processo, você vai ficar brigando, lutando com Jeová. Até ele fazer você entender que é do jeito dele, é do seu jeito. Que é da maneira dele, não é da sua maneira, nem da minha maneira. Ele sabe como ele vai fazer. Ele sabe como ele vai fazer para tornar o teu marido um homem de Deus. Ele sabe como ele vai fazer. Então fecha tua boca para te falar. Só ora. Só clame a Deus. A gente fala muito, irmãos. A gente fala demais. E tem hora que Jeová tem que fazer com a gente igual fez com Zacarias, não te deixar muda. Foi assim que aconteceu com Zacarias, você lembra da história? Você vai ter um filho. Zacarias não acreditou. Quando o anjo disse para ele, então porque você não acreditou, você vai ficar mudo. E Zacarias passou a gravidez toda de Isabel mudo. Então nesse processo, se for necessário, pede para Deus que não me toque muda. Para eu não estragar aquilo que o Senhor está fazendo. Para eu não colocar minha mão e tentar mexer naquilo que o Senhor já está fazendo, porque o Senhor sabe a forma de fazer, e a forma que o Senhor faz é a melhor forma, é a melhor maneira. Então, para eu não estragar, eu coloco muda, fecha a minha boca. E ele faz isso, porque no processo que ele quer te levar, para estar no palácio e colocar uma coroa de honra sobre a tua cabeça, é necessário você passar pela humilhação. E olha que para a mulher fechar a boca é humilhação. Meu Deus do céu! A fechar a boca muitas vezes é humilhação. Porque a gente quer ganhar na palavra. A gente quer ganhar na discussão. A gente quer ganhar no argumento. E aí dentro de casa quem fala mais alto, quem tem mais argumento é que ganha a briga. E Jeová está falando para você nessa noite, fecha a boca. Porque a obra que eu já comecei a fazer dentro da tua casa. Não precisa de ajuda, eu sei como eu faço, fica quieto. Porque ele já começou a trabalhar. Então esse é o processo, fecha a boca. Pastor, mas está doendo demais, dói mesmo. Entrega o teu corpo se for preciso, para que Deus possa te honrar. Pense em Maria. Maria entregou a vida, entregou o corpo, entregou a juventude dela, entregou o orgulho de ser virgem e se passar por uma mulher profana. Você está disposta a isso para atender ao chamado? Você está disposta a passar por esse processo para atender o chamado? Todo mundo quer o chamado, mas ninguém quer o processo. Todo mundo quer o chamado, mas ninguém quer o processo. Então eu venho aqui nessa noite te dizer isso. Aceite o processo. Glorifica a Deus por ele. Diz para Deus, Senhor, obrigado por esse processo. Isso é porque o Senhor me ama. Isso é porque lá na frente o Senhor tem palácio para mim. Isso é porque a minha casa vai ser a melhor casa desse bairro. O meu marido vai ser o melhor marido desse bairro. Os meus filhos vão ser os melhores filhos dessa minha rua, desse bairro. Minha cabeça é uma casa honrada. Aqueles que apontaram dentro para a tua casa e não viam nada, além de uma família disfuncional e desestruturada, eles vão olhar e vão falar, meu Deus, olha o que Deus fez. Ah, se existe Deus nessa terra, esse Deus está dentro dessa casa. Porque olha quem ele é, olha quem ele se transformou. Olha quem ela é, olha quem ela se transformou. Porque esse é o novo tempo. Amém? Glória a Deus. Tem muita coisa aqui, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Você pode ficar de pé. Amém? Eu estou te chamando, Esther. Eu queria fazer uma oração. Uma oração por você. Que está no estado de escravidão. Você não é escrava. Você não é escrava do amor. Você não é escrava
Mas você está num estado de escravidão. Porque você não se ama e acha que não é amado. Porque você diz que tem tantas carências que não são supridas. Deus quer curar essas carências nessa noite. Deus quer curar você nessa noite. Então eu queria te chamar aqui na frente. Eu queria te chamar aqui para eu orar por você. Porque Deus tem cura para a tua vida nessa noite. Deus quer curar os teus sentimentos. Os teus sentimentos têm maquiado aquilo que você é. Os teus sentimentos têm feito você ter reações e atitudes que você não gostaria de ter. Tem feito você falar coisas que você não gostaria de falar. Os teus sentimentos têm colocado você numa depressão que você não consegue muitas vezes se levantar. Aprisionado numa carência sem fim. E Deus tem você aqui nessa noite para te dizer que Ele vai curar essa carência. É só você se dispor a entrar nesse processo. Processo de cura, irmãos. Processo de cura. Porque para ser rainha tem que ser curada. Para ser rainha tem que ser curada. Então se você está aí, mulher, e precisa ser curada desses processos. Pastor, eu sou muitos traumas, Ele cura teus traumas. Eu quero te chamar aqui, vem aqui. Vem tocar nesse altar nessa noite. Toque aqui. Nós vamos orar por você. Pastor, são lutas dentro da minha casa. É um processo que eu não estou entendendo. Porque eu estou vivendo ele. Porque eu tenho que viver esse processo, porque eu tenho que passar por ele. Se você não está entendendo, fica quieta. Porque Deus também não tem que nos explicar tudo o que Ele está fazendo, não, queridos. Mas confia, porque com certeza se Ele começou a fazer, é porque vai ser coisa boa para a tua vida. Aleluia! Vai ser coisa boa. Então vem aqui nessa noite, tenha essa coragem. Pastora, mas eu sou muito orgulhosa, deixa Ele curar você desse orgulho. Vem aqui. Pastor, eu sou muito dependente, Ele quer curar você dessa dependência, porque Ele tem te chamado para fazer de você uma rainha. Para trazer para fora as qualidades de rainhas que você já tem, que estão aprisionadas aí dentro. Abre teu coração para Ele. Fala para Ele, Senhor, eu preciso. Eu preciso dessa cura. Eu preciso, Deus, dessa transformação. Eu preciso, Senhor, que Tu traga para fora tudo aquilo que não está bom, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. Traz para fora aquilo que tem maquiado o meu rosto, aquilo que tem me feito ser uma mulher que eu não sou. Traz para fora aquilo que tem transformado a minha alegria em tristeza. Traz para fora aquilo que tem me aprisionado em dor durante tanto tempo da minha vida. Fecha Ele, Senhor, traz para fora hoje. Fala para Ele, Espírito Santo, toque e mexe no meu coração. Fala no fundo da minha alma. Desperta essa rainha que tem lá dentro. Senhor, em nome de Jesus. Deus, toca aqui. Toca aqui. Desperta. Desperta, Senhor. Desperta a rainha que tem aqui dentro. Deus, agora liberte de todo sentimento, Deus. De toda dor, de toda aflição. Deus, cura tuas filhas nessa noite. Traz um renovo nessa noite. Aleluia.
amor. Toque em cada uma delas nessa noite. Toca no coração de cada uma. Toca no coração, Senhor. Ministra a tua cura hoje. O Senhor sabe o que passa no sentimento do coração de cada uma. Jesus, talvez são histórias que elas não contaram para ninguém. São coisas que elas não contaram para ninguém, mas que estão dentro do coração, aprisionadas no fundo da alma. Senhor, tu tem a chave dessa prisão. Jesus, vai lá. Traz as tuas filhas para fora. Quebra esses cadeados. Quebra esses cadeados. Deus, quebra esses cadeados, segura elas pelas mãos e traz para fora. Elas vão sair daqui hoje. Foi amado dentro desse processo de cura. Deus pode usar essas mulheres aqui. Senhor, que pode começar a usar, começar a levantar. Deus tem pregadores aqui. Senhor, tem mulheres aqui comprando filhas adoradoras. Tem missionários aqui, tem evangelistas. Ah, Senhor, tem mulheres de ministério nesse lugar. E que estão sendo tocadas agora pelo teu Espírito Santo. E que estão sendo, Senhor, agora vasculhadas com esse toque de cura. Para que esse ministério floresça. Para que esses ministérios venham lá fora. Para que esses ministérios possam amar saia desse lugar de limitação. Jesus, toca essa noite. Toca e vai curando. Vai curando, vai curando, vai curando. Vai curando. Deus liberta elas. Liberta dessa carência. Deus liberta dessa carência. Liberta de todo orgulho. Liberta desse espírito de rejeição. Liberta dessa depressão. Senhor, vai naquele quarto. Aonde tem mulheres que estão lá deitadas, desanimadas, desistidas da vida. Jesus, vai lá, toca nelas. Senhor, a partir de hoje aquela cama não vai ter mais lugar para as mulheres estarem. A partir de hoje aquele quarto não vai ter lugar para eles estarem. Porque o Senhor está voltando aqui com cura. Ele está levantando mulheres aqui que vão fazer a diferença. O Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai enchendo aí, vai enchendo com poder. Vai enchendo com poder. Sentimento de rejeição é caído. E poder de Deus vai entrando. A tua representação sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios de poder de Deus. Sejam cheios da alegria do Senhor. Senhor, coloca uma coroa de honra na cabeça de vocês. Olha aqui para mim. Olhem para mim. Jesus te ama. Ele te ama. E Ele te trouxe aqui para começar uma história nova na tua vida. Você está cansado. Você está cansada de viver essa vida que você vive. Mas Ele está mandando te dizer que Ele é melhor do que qualquer pessoa da tua vida. Ele está mandando te dizer que Ele é aquele que vai suprir as suas necessidades. E que está curando as suas carências. Você é uma mulher que tem força.
Mas que as tuas carências têm te levado para o fundo do poço. Mas Ele te recebe nessa noite. Ele segura na tua mão. E Ele te levanta para viver uma nova história. Oh, meu Deus. Olha para mim. Aleluia. Repete assim comigo. Senhor, eu aceito o processo. Eu aceito o tratamento. Me cura. Pode me curar. Porque eu sei que mesmo que doer, a tua mão me consola. O teu bálsamo me cura. Então nessa noite eu entrego a minha vida ao teu chamado. Nessa noite eu me disponho a viver com o Senhor. Bota a mão na tua cabeça. Isso. Você está se botando uma coroa. Ele está te coroando hoje. Coroa de glória sobre a tua cabeça. Coroa de louvor sobre a tua cabeça. Manda te dizer, saia daqui como uma rainha. Saia daqui como uma rainha. Saia daqui definitiva de viver como uma rainha. Porque foi para ser rainha que Ele te chamou. Foi para ser livre que Ele te chamou. Foi para ser conquistador que Ele te chamou. E Ele não está de conquistador e está sendo derramada por sobre a tua vida. Aceita o teu chamado. E aceita esse processo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que ouve. Você não conhece Jesus. Você não tem como esse rei dos reis. Que tem uma coroa para colocar na tua cabeça. E se nessa noite você também quer entrar nesse processo de cura, eu te convido a vir aqui na frente. Você está aí vivendo, dizendo, eu também já vivi tantas coisas na minha vida e vivo até hoje. Sou uma mulher sofrida, amargurada.